Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, depois do jogo do Vasco, diante da equipe do Trem do Amapá, o Vasco literalmente atropelou a equipe amapaense, fazendo 4-0, e poderia ter feito 5, 6, 7, 8, se não fosse a quantidade de gols que o atacante Pedro Raul perdeu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O técnico Maurício Barbieri falou um pouquinho mais sobre essa questão, o que evoluiu na situação do Andrei, o jogo em si, o público pequeno esperava muito mais torcedor do Vasco da Gama e quem está classificado já na Copa do Brasil. Nós temos 12 times já classificados e vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, fazer aí o Maurício Barbieri analisando a questão do Nenê, do Andrei, do Léo, que está jogando o fino da bola, hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Alguém tem dúvida? Comente aí. E pedir para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, né? Dá o seu like, o seu joinha, habilitar o sininho para receber todas as nossas notificações, opinar e espalhar para os seus amigos. É isso aí? Pois é, então vamos juntos a partir de agora aqui no nosso canal Wellington Campos FC, trazendo os principais pontos da coletiva do técnico Maurício Barbieri em Brasília. Vou trazer a renda, vou trazer o público e vamos falar muito desse jogo aí. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos então trazer o Maurício Barbieri falando da vitória vascaína, mais uma, né? O Maurício Barbieri, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado, ele chega à sua vitória de número 6, foram 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, né? Aumentou seu percentual, abriu o jogo com 62% e o time do Vasco da Gama fez uma boa atuação. Mas antes, peço para você se ligar no grupo e na equipe da doutora Camila Paz, que é harmonização orofacial, porque você vai ter um sorriso maravilhoso. Siga a doutora Camila Paz nas suas redes sociais e você que é de Goiânia, você que é de Brasília, do Mato Grosso, de Minas Gerais, você que é do Brasil, entre em contato com a equipe da doutora Camila Paz, cirurgiã dentista, que vai deixar o seu sorriso maravilhoso. 62 999 552392. Anotou aí? Pois é. Então vamos lá, vamos falar do jogo. O Vasco fez uma boa atuação, né? Poderia ter feito uma goleada histórica em cima do Trem do Amapá, que realmente não apresentou nenhuma resistência, muito pelo contrário, acho que chutou uma bola no primeiro tempo e no segundo tempo não chutou nenhuma bola no gol do Léo Jardim. E com isso facilitou a vida do Vasco da Gama. Antes de entrar no jogo, né, falar dos gols, trazer o Maurício Barbieri, eu achei a renda muito pequena. Pensei que o torcedor do Vasco ia valorizar a presença no Distrito Federal. 9.950 torcedores estiveram no Mané Garrincha, proporcionando uma renda de R$ 852.197,70, quase 10 mil pessoas arredondando. O Vasco começou com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, Rodrigo Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul e mais o garoto Eric Marcos. E o Vasco precisou de 12 minutos para fazer 1-0, bonito gol do garoto Eric Marcos. Aos 28, Pedro Raul fez 2-0. No segundo tempo, aos 15, Nenê, que entrou no segundo tempo, fez um golaço, né? Ele recuperou uma bola e ali no bico da grande área, pelo lado direito, acertou o ângulo superior esquerdo do goleiro Hedson, que a bola ainda tocou no poste, no travessão, e tirou completamente o goleiro. Um lindo gol do Nenê. E o Jair, aos 49 do segundo tempo, cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu, fez 4-0.
Bem, o Vasco criou bastante condições de jogo, de gols, né? Independente da qualidade do adversário, desde o primeiro minuto já partiu para dentro. Eu recordo que assim que soltou a bola a equipe do Trem, o Gabriel Peck já deu combate, já tomou a bola, já trabalhou com o Puma Rodrigues e criou ali a possibilidade de fazer um grande lance e o primeiro gol do Vasco da Gama. O Barbieri, após o jogo, ele conversou com a imprensa e respondeu justamente 5 perguntas e a gente traz as respostas aqui. Eu concordo demais com ele. Léo, melhor zagueiro do lado esquerdo do futebol brasileiro na atualidade. Isso foi colocado e vou te dizer, hein? Desde que ele estreou pelo Vasco, é um zagueiraço o Léo, que o Abel conheceu como lateral esquerdo lá no Fluminense e que o Maurício Barbieri enche a bola dele. Fala, Maurício. Sobre o Léo, para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada. Ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva. A gente está muito feliz com ele. Aí o Maurício Barbieri enchendo a bola do Léo, inclusive numa entrevista aí feita pelo pessoal da revista Placar, a edição impressa. Eu estou até esperando essa edição. Me pediram para, como repórter de seleção brasileira, fazer uma seleção para 2026. E eu coloquei o Léo como zagueiro desta seleção. Se continuar nessa toada, o Léo vai me ajudar a acertar um pedacinho da seleção que eu acho que vai acontecer para 2026. Garoto Léo, continue assim. Eu sei que tem um espírito de liderança muito grande e tem um futebol muito legal. O Maurício Barbieri também foi perguntado sobre o elenco, né? Se está aberto. O Vasco já contratou 11 jogadores, para recordar, o Léo Jardim e o Ivan, Puma Rodrigues, o Léo, o Lucas Piton, o Jair, né? O Deluca, Pedro Raul, o Luca Orediano, quem mais? Aqui o Capasso, zagueiro, que ainda não estreou, pode estrear contra o Flamengo. Quem mais? O Robson, zagueiro, que está entregue ao departamento médico. E são 11 jogadores já contratados. E, segundo o próprio técnico do Vasco, o Maurício Barbieri, o elenco está em aberto. A análise é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado. A gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. E isso envolve também estar conhecendo os jogadores. Hoje a gente teve 5 jogadores da base na equipe inicial, 3 entraram durante o jogo. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. O Vasco da Gama ganhou o jogo, né, com gols de Eric Marcos, Pedro Raul, Nenê e Jair. Poderia, como a gente disse aqui, ter feito 5, 6, 7, 8 gols, poderia ter feito 9 gols. Pedro Raul errou, perdeu alguns gols, pelo menos uns 3 gols ele perdeu.
E o jogo, o Maurício Barbieri analisou desta maneira e lembrou essa questão aí dos gols perdidos pelo Pedro Raul. A gente já imaginava que eles viriam com uma postura mais defensiva, é o natural, não tem nada de errado nisso. E a gente conversou sobre ocupar bem os espaços e principalmente gerar movimentação, enfim, gerar movimentos de ruptura, de profundidade. O Jair, como é um homem que vem de uma segunda linha de ataque, normalmente é uma situação difícil de se marcar, e ele fez isso muito bem. E eu acho que a gente alternou, a gente jogou bastante pelos lados, que é normalmente onde os adversários oferecem um pouco mais de espaço, e pela característica do time que a gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado, venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades, e agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. A gente sente que ele ainda não está à vontade. Ele perdeu um gol nessa partida do Mané Garrincha e ele deu socos, né, no gramado, ficou batendo no gramado como aquele cara que tentou, está buscando. Ele poderia ter feito 4 gols, poderia ter saído hoje como já o artilheiro da Copa do Brasil. Mas calma, Pedro Raul, você tem aqui a nossa confiança que já já o pé vai acertar e você vai dar muitas alegrias ao torcedor do Vasco da Gama, como deu na vitória de 4-0. E o Nenê. Nenê é um negócio fantástico, 41 anos, entrou no segundo tempo, no lugar do Alex Teixeira, que não fez um grande jogo. O Alex tem feito grandes partidas, mas hoje não fez aquela grande partida, e o Nenê, assim que entrou, acertou um chute maravilhoso no ângulo, a bola ainda pegou no travessão e fez um gol bonito, um gol muito bonito, e ali o Vasco confirmava ainda mais o seu favoritismo. Perguntado sobre Nenê, se ele renova, se ele fica para o Campeonato Brasileiro, o Maurício deixou claro que ainda não parou para conversar sobre esse assunto. E acho que não está errado não, tem que esperar um pouquinho mais para conversar com a diretoria, com o Nenê, e quem sabe, neste momento, hoje, né, o Nenê seria muito importante para o Vasco da Gama. Fala, Maurício. Olha, eu não cheguei a conversar sobre isso com o Nenê pessoalmente, nem com a direção. Eu respondi isso em outra oportunidade também. Para mim, ele é um jogador do grupo, como são todos. É um jogador, claro, diferente, tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande. É um cara que é comprometido, dedicado no dia a dia. Estou muito feliz com o empenho dele. E no momento em que a gente tiver que ter essa discussão, a gente vai ter sem problema. Fico feliz da maneira que ele entrou, pelo bonito gol que ele fez. E é isso. Barbieri falando do Nenê. É um assunto muito interessante. O Vasco da Gama, então, está classificado. Volta a jogar provavelmente no dia 8 de março contra o vencedor de Tum-Tum, lá do Maranhão, que no ano passado pegou o Cruzeiro, no ano retrasado pegou o Volta Redonda, vai enfrentar o ABC lá do Rio Grande do Norte, né, uma das equipes tradicionalíssimas do futebol do Rio Grande do Norte. E o Vasco joga em casa, pelo sorteio da segunda fase, deu que o Vasco joga em casa. O Vasco já garantiu R$3.100.000 pela Copa do Brasil, 1.400 da primeira fase e já garantiu 1.700 da segunda fase, tá? E também foi perguntado ao técnico Maurício Barbieri sobre o André. A notícia desta sexta-feira é que o André, desta terça-feira, aliás, quinta-feira, deixa eu consertar tudo aqui, né? Quinta-feira, dia 23 de fevereiro, no início da noite veio a notícia do GE, do Globo Esportes,
de que o Palmeiras desistiu da contratação do garoto Andrei. Uma série de exigências do Chelsea, o clube queria o jogador até dezembro, o Chelsea quer uma recompensa financeira, o clube também quer que ele possa ficar à disposição a partir de julho e retornar à Inglaterra. E durante a transmissão do jogo, no Sport TV, a Júlia Guimarães disse que conversou com o Paulo Brax, e o Paulo Brax disse que nesta quinta-feira o negócio do Andrei avançou a favor do Vasco da Gama, que o Vasco topa ter o jogador por 3 meses. O Maurício Barbieri foi perguntado sobre isso e falou dessa maneira. Olha, eu disse isso em outra oportunidade. Se dependesse de mim, ele nem sequer teria saído. Porque o desejo de poder trabalhar com ele por todo o talento, potencial, a história que ele tem dentro do Vasco é muito grande. É difícil eu responder porque ainda está muito na questão da especulação, né? Essa possibilidade, é uma possibilidade. Se ela viesse concretizar, vai ser um prazer trabalhar com o Andrei, a gente vai ter que conversar com ele, entender como a gente vai usar da melhor maneira, por quanto tempo ele vai estar disponível, enfim, e a melhor função também. Ele na seleção tem muita liberdade para ir à frente, faz uma dupla boa com o Marlon ali, e a gente tem que ver como ele vai se encaixar. Eu não consigo responder isso de imediato, porque ele ficou poucos dias comigo, a maioria dos dias ele nem treinou. Mas a vinda do Andrei seria bem-vinda. Eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira. Aí o Maurício Barbieri sobre o Andrei. Tem gente que é a favor, tem gente que acha que não é necessário. Eu vejo da seguinte maneira. O Andrei, ele não saiu numa situação muito interessante do Vasco. A família ajudou o clube a ganhar uma grana pelo tempo que ele ficou. Houve um desgaste, mas o Vasco pode ajudar o Andrei. Como que o Vasco vai ajudar o Andrei? A fazer essa pontuação que ele precisa para obter o visto de trabalho. Ele é muito jovem, gente, ele tem apenas 18 anos e é titular da seleção brasileira sub-20, é o capitão do Brasil, vai jogar o Mundial, o Chelsea exige que ele jogue o Mundial. Ele ficando no Vasco não só vai ajudar o Maurício Barbieri, como vai ajudar o Vasco e vai fazer a pontuação necessária. Mas vai ficar pouco tempo. É uma maneira do Vasco dar as mãos ao seu grande jogador, uma das maiores revelações dos últimos tempos, pagar, né, a gratidão que foi desse garoto ficar no Vasco da Gama. Poderia ter saído de graça. Eu quero a sua opinião. O que você acha sobre esse tema aí do Vasco da Gama com o Andrei? Eu toparia, sabia? Eu toparia ficar com o Andrei por 3 meses, 4 meses, 5 meses, o tempo que tiver que ficar, eu ficaria com o Andrei no Vasco da Gama para ajudá-lo a fazer a pontuação necessária e obter o seu visto para jogar no futebol inglês, lá na Premier League. Vamos lá, Copa do Brasil, primeira fase, 12 times já classificados: Vasco da Gama, Santos, Coritiba, Tombense, Brusque, Remo, São Raimundo, lá de Roraima, que tirou o Cuiabá, o Volta Redonda, o Marcílio Dias, que tirou a Chapecoense, o São Luís, né, que tirou o time do Juventude, lá de Caxias, num jogo bem gaúcho, o Nova Mutum, do Mato Grosso, que eliminou o Londrina, e o Ipiranga de Erechim, que se classificou também. Então, são os times já classificados para a sequência da Copa do Brasil na semana que vem, dias 28 e 30, aliás, 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março, aí a gente fecha. Essa primeira fase será fechada com o jogo do Sergipe contra o Botafogo, jogando lá no Batistão, em Aracaju. Tá bom? Peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito. Peço para você, né, também habilitar o sininho, dar o like, o joinha, que isso fortalece demais o nosso trabalho junto ao YouTube. E também quero agradecer o carinho, né, da equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial.
você vai ter o sorriso mais bonito do Brasil. O telefone 62 99955 2392. Foi assim que a gente acompanhou a vitória do Vasco 4-0 em cima do Trem do Amapá. Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Forte abraço, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.